Deixa eu apresentar aqui o Dr. Pedro, mais um excelente palestrante que nós temos nessa semana, não poderia ser por menos, né? Vou apresentar aqui o seu currículo, Dr. Pedro, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Dr. Pedro é nutricionista, biomédico, naturopata, pós-graduado em fitoterapia aplicada à prática clínica, pós-graduado também em fitoterapia clínica, pós-graduado em nutrição ortomolecular, pós-graduado em dermatologia estética reparadora, pós-graduado em terapia aplicada à estética e também tem uma pós-graduação em biomedicina estética. É isso aí, doutor Pedro. O homem não é fraco não, hein? Viu só? Coisa boa. A gente está recebendo nessa semana informação de saúde de altíssimo nível. E hoje nós queremos beber desta fonte, né? Aproveitar os conhecimentos que o Senhor Deus deu ao Senhor, que o Senhor vai repartir conosco. Doutor Pedro, os próximos 50 minutos são do Senhor. Fique à vontade. Pessoal aí no chat, o pastor Jean já reforçou, né? Se inscreve no canal, dá like, compartilha e durante a palestra vá prestando atenção e faça sua pergunta aí no chat. Faça alguma pergunta, uma ou duas a gente seleciona e faz no final para o doutor Pedro. Tá bom, doutor Pedro? Agora os minutos que se seguem são todos do Senhor. E o meu tema é alimentos que não alimentam. Os alimentos que não alimentam, nós vamos descobrir alguns deles aqui, que na verdade está na mesa de praticamente todos nós, e muitas vezes nós pagamos caro por eles, e no entanto eles não estão trazendo nenhum benefício para a nossa saúde. Você vai descobrir alguns deles aqui nesta palestra. Porque muitas vezes a gente come um alimento apenas porque ele é bonito, porque é gostoso, porque é cheiroso. Nunca, às vezes, não pensamos nos nutrientes que esse alimento tem para nós, que ele nos fornece, e a importância desses nutrientes, o papel desses nutrientes no nosso organismo. Às vezes a gente come porque gosta, porque é gostoso, mas não pensando nos nutrientes. E os nutrientes têm uma importância extremamente importante no nosso organismo. Na verdade, a deficiência desses nutrientes leva às doenças. Nós temos algumas causas de doença, não tantas como dizem por aí, são poucas, mas existem algumas, que, por exemplo, a desnutrição, a intoxicação, a infestação por parasitas, né, a radiação, são causas de doenças, são causas de doenças. A nutrição está entre elas. E quando faltam esses nutrientes no nosso organismo, vai haver o quê? Uma disfunção do nosso organismo. Isso vai gerar um desconforto, vai gerar processo inflamatório, vai gerar dor, e isso é que nós chamamos de doença. Então, se estamos doentes, por que está faltando alguma coisa no nosso organismo? Qual o nutriente que está faltando? Está faltando alguma coisa. Nós precisamos descobrir quais esses nutrientes que está faltando no nosso organismo, e usando esses nutrientes, nós estamos repondo aquilo que está faltando, e aí a coisa volta, o equilíbrio volta a funcionar corretamente, e os sintomas começam a desaparecer. Nutrientes, eles ajudam a nossa alimentação no trabalho de repor gastos energéticos, enriquecendo a nossa dieta com as vitaminas, os aminoácidos, os sais minerais. Isso é extremamente importante, como diz nessa tela aqui, ó. Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos que possuem funções específicas no nosso organismo. Ou seja, cada nutriente tem uma função. Uma vitamina, por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina C, né? Os minerais como cálcio, como magnésio, fósforo, ferro, zinco, o selênio, todos eles têm funções importantes no nosso organismo. Quando eles faltam, vai haver um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é que gera o sofrimento no nosso organismo, e isso nós chamamos de doença. Então, repondo esses nutrientes, esses sintomas, como já falei, voltam desaparecem e a saúde volta a aparecer. Eles são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Os nutrientes podem ser encontrados numa variedade imensa. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 70 minerais, aliás, mais de 80 minerais distribuídos aí nos alimentos vegetais. Nós temos vitaminas, nós temos em torno de 20 a 22 aminoácidos,
e esses aminoácidos, eles têm uma combinação impressionante. A combinação de aminoácidos, eles chegam a ter quase 6.000 combinações. De 22 aminoácidos, nós temos uma combinação de quase 6.000 combinações de aminoácidos, para você ver como isso é extremamente variável, né? Uma variedade imensa desses nutrientes. E todos eles possuem funções específicas no nosso organismo. Então, se você quer promover a saúde, você precisa usar alimentos ricos em nutrientes. Se você quer prevenir doenças, você precisa usar alimentos ricos em nutrientes. E se você quer tratar doença, você também precisa usar alimentos ricos em nutrientes. Doenças são tratadas com nutrientes, né? Ou seja, a saúde é promovida com nutrientes, as doenças são prevenidas com nutrientes e as doenças são tratadas também com nutrientes. Por que eu enfatizo isso? Porque muitas vezes, quando nós estamos doentes, o que nós fazemos? Nós vamos na farmácia comprando remédio, comprando medicamento, que a maioria deles são produtos sintéticos. E eu pergunto, o nosso corpo precisa de nutrientes ou precisa de medicamento, de remédio? É claro que é de nutrientes. Os remédios têm as suas funções lá, e não vou entrar nessa questão aqui, farmacológica aqui, dos medicamentos. Mas eu quero enfatizar realmente o consumo de alimentos ricos em nutrientes, porque você tem esses benefícios nos nutrientes, que é promover a saúde, evitar doenças, prevenir doenças e tratar as doenças. E aí você pode me perguntar, então, e os remédios? Qual é o papel dos remédios? Os remédios curam as doenças? Eu tenho aqui esse texto que eu gosto muito desse texto, porque ele fala a verdade nua e crua. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as doenças, mas, na maioria dos casos, elas apenas mudam o local e a forma da doença. Apenas isso, muda o local e a forma da doença. Tem um efeito ali? Tem, sim. Vai aliviar uma dor? Vai aliviar. Né? Você precisa usar? Às vezes precisa. Tem momentos que a gente tem que recorrer a uma droga, porque às vezes a situação está bem difícil, como eu costumo dizer, está doendo muito, então você precisa aliviar a dor, sair do risco, sair do perigo, sair daquela fase crítica. Você vai lá e usa. Depois que usou, aí não. Melhor dizendo, remédio só se usa em casos agudos, em casos crônicos, não precisa de remédio, porque doenças crônicas, a grande maioria das doenças crônicas são doenças do estilo de vida. Basta apenas você mudar o estilo de vida, que você está removendo a causa das enfermidades e aí tratando as suas doenças. Então, eu sou a favor do uso dos remédios quando realmente necessário, mas sou contra do uso de remédio para doenças crônicas, o uso crônico de remédios para doenças crônicas. Isso realmente não precisa. Tem outros meios eficientes de tratar. Eu tenho aqui nessas fotinhas que vocês estão vendo aí, isso aqui são fotos de pacientes minhas. Essa aqui que eu estou passando o mouse era uma paciente que estava usando 18 medicamentos diferentes. Aqui, se você contar a cartela, tem 40 cartelas aqui, porque alguns se repetem, mas ao todo são 18 medicamentos. Essa aqui estava usando 11 medicamentos. Está tudo juntinho aqui numa bacia que eu coloquei num recipiente, mas aqui tem 11 medicamentos. Então, esse uso crônico é que realmente, muitas vezes, não precisa. E você tem outros meios de tratar as enfermidades sem estar recorrendo ao uso crônico de medicamentos. Muitas vezes, o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas o resultado permanece no organismo, operando grande dano posteriormente. Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doenças para a vida toda. Perde-se muitos que poderiam ser salvos com o uso dos métodos naturais que o nosso Deus criou, que o nosso Deus trouxe para nós e nós conhecemos eles. São vários meios, né? Inclusive tem um texto que eu não me lembro agora no momento o livro, mas é um texto bem conhecido, que Ellen White diz o seguinte: há muitas maneiras de praticar a cura, mas só há um aprovado pelos céus. E os métodos naturais é esse método que Deus estabeleceu, que é aprovado pelo céu, para que possamos prevenir, promover saúde, prevenir doenças e tratá-las também. Em questão dos alimentos. Alimentos que não alimentam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Algumas perguntas, na verdade. O que significa alimentar-se? O texto está dizendo,
sustentar-se, ou dar sustento, sustentar-se e nutrir-se. Os alimentos realmente nos alimentam? Eis a questão, né? A questão X está aqui, ó. Não mais. São produtos apenas comida. Hoje você vai no mercado, você não compra alimentos, você compra produtos alimentícios, apenas comida. Apenas comida. E o que há de errado na nossa alimentação? O problema está aqui, ó. Os alimentos são produzidos com baixo teor nutricional. São alimentos com poucos nutrientes, baixíssimo teor nutricional. Tem pouco e muitas vezes ainda são retirados aquilo que tem. É o caso do trigo. Né? O trigo integral, que você colhe a semente lá na lavoura, ele está integral, está completo. Então ali você tem os nutrientes necessários ali, as fibras, né? As vitaminas, os minerais. No embrião ali tem o germe rico em óleos essenciais, que tem vitamina E, por exemplo. Mas o que a indústria faz? Vai lá e beneficia, dizem beneficiar, né? Mas na verdade está tirando os benefícios, está deixando o produto isento de nutrientes. Né? Então, esse alimento, ele não tem nutrientes. Assim, da mesma forma faz com arroz, né? E o mesmo trigo, né? Do trigo tem vários produtos, né? Produzidos a partir da farinha, e todos eles sem nutrientes, porque foi retirado os nutrientes. Mas mesmo na lavoura, hoje se produz muitos alimentos com baixo teor nutricional. Como são produzidos nossos alimentos? Desde a lavoura. Né? Na lavoura nós temos o que? Os fertilizantes, nós temos os agrotóxicos. Esses dois produtos agroquímicos, tanto os fertilizantes como os agrotóxicos, eles já trazem um problema de deficiência nutricional no alimento. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas aqui, na indústria, na manipulação dos alimentos, quando a indústria vai preparar o alimento para a gente, são os aditivos químicos que são adicionados. Então, são adicionados o quê? Os conservantes, os melhorantes, né? Os melhoradores, os saborizantes, os corantes, os espessantes, os aromatizantes, e tudo isso são substâncias químicas que, além de trazer problemas para a nossa saúde, porque são tóxicos, eles também inibem a absorção de certos nutrientes. Há alguns compostos desses que concorrem no sítio de absorção das nossas células, onde absorve o nutriente, eles concorrem. Há uma competição entre esses químicos com os nutrientes. E quem chega primeiro ocupa o lugar. Ou seja, e na maioria das vezes, os compostos químicos, eles são mais rápidos para chegar no sítio celular, eles ocupam o sítio celular. Quando o nutriente chega, esse sítio celular está ocupado, então esse nutriente não é absorvido. Além do mais, esses compostos químicos trazem um problema a nível intestinal, na barreira intestinal, trazendo um processo inflamatório, e o que dificulta também o processo de absorção dos nutrientes quando chega lá. Então, nós temos uma série de problemas que esses alimentos que nós estamos consumindo faz com que esses alimentos não nos alimentam. Aí eu pergunto, tem veneno na comida? E agora? O que vou fazer? Eu te aconselho a ficar até o final da live, porque no finalzinho é que eu vou dar a dica, o que você vai fazer daqui para frente. O que você tem que fazer daqui para frente para resolver essa questão da absorção nutricional, ou seja, passar a comer alimentos que realmente nos alimentam e que têm realmente nutrientes. Ainda nos agroquímicos. Os principais agroquímicos que nós temos na nossa lavoura são esses aqui, ó. Nós temos o nitrogênio, nós temos o fósforo e nós temos o potássio. Ou seja, esses químicos que são utilizados na produção contêm basicamente esses três ingredientes. Há outros que têm outros ingredientes, né? Mas basicamente esses são ingredientes principais. E cada um deles tem as suas funções ali. Por exemplo, o nitrogênio, ele é importante para a formação de proteína no vegetal. E preste atenção nessa informação, que daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando dela aqui agora. Ou seja, toda proteína ela é formada com base no compostos nitrogênicos. Nitrogênio faz parte da produção de proteína lá no vegetal.
Já o fósforo, ele é ideal para o fornecimento de energia e para o desenvolvimento de novas estruturas, ali também no vegetal. O potássio, ele permite a transpiração e também a troca gasosa no terreno, ali na terra onde é adicionado esse produto, além de ajudar também a evitar pragas. E nós temos aqui uma série de agroquímicos que são comercializados. Vários deles. Nós temos os 10 mais vendidos no mundo. Em 2017, nós temos aqui o grande... Na verdade, em 2017, não. Por todos os tempos, desde quando foi criado esse agroquímico, esse agrotóxico, ele é o mais vendido em todo o mundo. Em 2017, ele foi o campeão, que é o glifosato. O glifosato, ele é um químico utilizado para o controle de ervas daninhas. E ele é o mais vendido no mundo. No Brasil, com certeza, é o mais vendido também, chegando aí a 173 mil toneladas só no ano de 2017. Nós temos o segundo colocado, o terceiro e tal, mas eu quero falar mais desse primeiro porque ele tem um efeito devastador na nossa vegetação e, consequentemente, na nossa saúde. Olha o que esse texto aqui diz. O glifosato talvez seja o agrotóxico mais famoso do mundo e é, com certeza, o mais vendido. Somente no Brasil, são 110 produtos comercializados com glifosato por 29 empresas diferentes. Mais de 173 mil toneladas foram vendidas só em 2017, 3 vezes mais do que o segundo colocado comercializado, que é o 2,4-D, que é o segundo colocado, que vendeu bem menos, né? Mas vamos falar um pouquinho do glifosato. O glifosato é um herbicida sistêmico de amplo espectro e ele é um dessecante de culturas. O que ele faz? Quando o agricultor semeia, né, pulveriza esse produto, ele mata as ervas daninhas por secagem, ele seca as ervas daninhas. E ele é um produto inteligente, ele não mata a cultura que está sendo cultivada ali. Por exemplo, no caso da soja, do milho, do arroz, do feijão, ele não mata essas ervas, né? Esse vegetal. Ele vai matar somente as ervas daninhas. Ele é um composto realmente poderoso. Ele mata mesmo muitas ervas daninhas. E ali controla ali aquela vegetação que poderia sufocar a agricultura que está sendo cultivada ali. Por isso ele é usado com essa finalidade. Mas vamos ver o que esse artigo aqui fala sobre esse produto, para você ter uma ideia do que estamos falando realmente. E antes de eu entrar nesse assunto, há muitos que questionam por que os alimentos estão tão ruins em termos nutricionais. E eu vou mostrar, inclusive, alguns alimentos com baixo teor nutricional de até 90% de baixo teor nutricional. Então, vamos entender aqui, nesse artigo, por que esses alimentos que estão sendo cultivados, inclusive você vai lá na feira ou no sacolão e compra aquelas verduras, aquelas frutas bonitas, viçosas, né? Aquela coisa mais bonita do mundo, e você fica até feliz de pagar caro por aquele produto, porque aparentemente é um produto muito saudável, um produto muito bonito, mas vamos entender o que tem ali dentro. Se é apenas bonito ou se ele realmente é um produto que tem alguma importância nutricional para nós. Veja, esse pesquisador, Araújo, de 2002, ele observou o aumento da atividade microbiana após a aplicação do herbicida, no caso, o glifosato. Se aplicou o glifosato nesse terreno e ele então foi fazer as suas observações microbiológicas. Quais os micróbios que tem ali naquela terra antes e depois. Então, vamos ver o que aconteceu. Qual foi a observação que ele fez? Então, está dizendo aqui, ó, para este autor, Araújo 2002, os fungos e os actinomycetos apresentaram aumento de população, enquanto as bactérias permaneceram em número constantemente durante todo o período da incubação. Ou seja, me parece aqui um desequilíbrio microbiológico daquele terreno onde foi pulverizado esse agrotóxico, esse herbicida, né? Teve um aumento
de algumas bactérias e uma diminuição na população de fungos. Então, houve aqui já um desequilíbrio. Porém, estudos recentes demonstram que o glifosato reduz os micro-organismos presentes no solo cultivado com soja. No caso aqui, esse estudo foi feito na agricultura da soja. Então, ele observou aqui uma redução nos micro-organismos ali naquele terreno cultivado, no caso da soja aqui. Refletindo constantemente na produtividade da cultura. Ou seja, esse desequilíbrio microbiológico já repercutiu aqui na produtividade daquela plantação ali. Um outro autor, em 2010, Arantes 2010, ele já constatou o seguinte, que o glifosato reduziu a atividade microbiana em dois tipos de solo avaliados, independente ou não do uso de colagem. Resultado semelhante foi encontrado por Andreas, 2003, onde a biomineralização do glifosato diminuiu com o aumento da aplicação, indicando o efeito do herbicida sobre a atividade microbiológica do solo. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui um desequilíbrio microbiológico do solo, e como o outro autor já disse, que isso interferiu na produção da agricultura ali cultivada. Em outro estudo realizado com fungos e bactérias do solo, verificaram que ocorreu efeitos tóxicos no crescimento populacional e na diversidade metabólica pelo uso contínuo, que foi um período de 9 a 13 anos de pesquisa. Ou seja, usaram, essa pesquisa durou de 9 a 13 anos, que foi avaliado aquele solo, e já observou ali que ocorreu um efeito tóxico no crescimento populacional da diversidade microbiológica, ou seja, metabólica daqueles micro-organismos ali, produzido pelo herbicida glifosato, determinando os efeitos da atividade residual pelo uso repetido por longo período, de 9 a 13 anos, o herbicida glifosato no solo, verificaram mudanças significativas no crescimento e na composição da vegetação espontânea em plantações de pinos, assim como para micro-organismos do solo, bactérias e fungos. Gente, vocês estão percebendo aqui o problema, né? Que o uso do glifosato, nós temos aqui um problema microbiológico que está interferindo ali na vegetação, tá certo? Na vegetação. Inclusive fungos e bactérias, né? A apresentação do herbicida nos solos florestais pode favorecer a microbiota, que consegue degradar o herbicida nos solos florestais, pode favorecer a microbiota, que consegue degradar o glifosato, ou, por outro lado, suprimir outros micro-organismos, inclusive os benéficos, né? Nós sabemos que no solo nós temos micro-organismos diversos. Entre eles, nós temos os benéficos, né? E o uso desse agroquímico, ele vai estar danificando todos os micro-organismos, causando ali um desequilíbrio de toda a microbiota do solo, tanto patogênicos ruins, né, como os benéficos também, alterando, assim diz o texto, o equilíbrio da microbiota nesses ambientes. Veja, já outro estudo com o glifosato afirma que este reduz a atividade de bactérias que fixa o nitrogênio. Lembra do nitrogênio que eu falei minutos atrás, né? O nitrogênio, ele faz parte da produção de proteína, da cadeia proteica do vegetal. E esse autor está dizendo que o uso do glifosato reduz a atividade de bactérias que fixa o nitrogênio. Se essas bactérias que fixam o nitrogênio são reduzidas ou eliminadas, o que significa? Que aquele vegetal não irá produzir proteína, uma quantidade relevante de proteína no seu grão, ou nas suas folhagens, aquilo que se consome. No caso do feijão, no caso do arroz, do milho, da soja, outros grãos proteicos, eles têm, ou seja, um baixo teor de proteína,
por causa desse agroquímico que são adicionados ali naquele solo. Diz o texto ainda, essas bactérias transformam o nitrogênio, nutriente essencial para as plantas, em uma forma de planta utilizada. Além disso, também aumenta a susceptibilidade da planta a doenças. Ou seja, diminui as bactérias não que fixam o nitrogênio não faz o seu papel, esses grãos, esse vegetal não vai produzir proteína de maneira adequada. Além disso, nós temos aí um problema de doenças na própria plantação, porque o glifosato desequilibra, causa um desequilíbrio naquele solo, e esse solo, então, vai favorecer que as doenças na vegetação aconteçam com frequência. Então, quando a gente fala que os alimentos hoje não alimentam, é por causa disso aqui, gente. Os alimentos realmente não estão alimentando, porque os pesticidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas e outros compostos químicos que são adicionados lá na lavoura estão interferindo no microbioma do solo, interferindo, então, que esse vegetal produza nutrientes adequados para nós. E é por isso que, segundo estudos recentes feitos pelo UFDA, em 26 frutas e vegetais diferentes foram encontrados resíduos de pesticida em 9.600 das 20 mil amostras. Ou seja, pesquisado 20 mil, 9.600, é quase a metade. Né? É quase a metade desses alimentos estão contaminados com pesticidas. E mais, existe a probabilidade de que 50% do que comemos estejam contaminados com pesticidas. 50% daquilo que nós comemos realmente estão contaminados com pesticidas. Então, é muita coisa. Estamos comendo muitos alimentos que realmente está nos adoecendo, porque nós perguntamos, esses alimentos têm veneno? Claro que esses alimentos têm veneno, gente. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós consumimos. A ingestão de glifosato está associada a desordens gastrointestinais, a obesidades, a diabetes, a doenças cardíacas, a depressão, ao autismo, à infertilidade, ao câncer, ao mal de Alzheimer, mal de Parkinson, a microcefalia, também a deficiência renal, colite, que é a inflamação do intestino, hipertiroidismo, doenças hepáticas, esclerose múltipla, infertilidade, doenças respiratórias, linfoma não Hodgkin, também intolerância ao glúten. Tolerância ao glúten não é só do glúten. Tolerância ao glúten também pode ser por causa dos agroquímicos que nós estamos usando nos nossos alimentos. Também vai gerar aí uma intolerância ao glúten. Também alterações hormonais e TDAH, né? Muita coisa que esse produto tem causado à nossa saúde. Com certeza, esse produto tem trazido aí problemas bastante relevantes para a nossa saúde. E a perda dos nutrientes. A perda dos nutrientes. É muito sério isso aqui. E talvez você está pensando aí, tudo bem, você está falando de vegetais, mas vamos falar um pouquinho também dos alimentos de origem animal. Nesse caso aqui, a vitamina B6, ela se perde entre 50% e 70% quando se processam as carnes. E entre 50% e 70% quando se processa os cereais. Então, na verdade, o processamento dos alimentos também é um problema. Há muitas perdas no processamento. As carnes e também os cereais. Há uma perca aí de 50% a 70% de vitamina B6 nesses alimentos. A perda do ácido fólico, que é a vitamina B9, ela pode atingir até 50% durante a preparação em casa. Ou seja, até mesmo em casa nós estamos destruindo os nossos alimentos. Há um ditado que diz, a mulher, dona de casa, passa boa parte da sua vida destruindo os alimentos no pé do fogão. Entende? Então, o preparo também é importante, né? É importante, sim. Existe uma perca de 80% de magnésio quando se remove a camada externa dos grãos. Ali está o arroz, ali está o trigo,
né? Então, quando se tira aquela película, aquilo que nós chamamos de farelo, porque o farelo tem muitos minerais, magnésio é um deles. Então, se há uma perca muito grande quando a gente manipula esse alimento, retirando essa casquinha, né? Esse farelo, essa fibra desses alimentos. As uvas estocadas perdem 30% das vitaminas do complexo B. E você não consegue comprar uma uva fresca. Você sempre compra uvas ali de 1 mês até 2 meses de estocagem, né? O processo dela de maturação é retardado pelos aditivos ali que se colocam, né? E esses aditivos alonga ali o tempo de vida do produto, e esse tempo de vida do produto acaba perdendo ali os seus nutrientes, no caso da vitamina do complexo B, 30%. As mexericas estocadas por 8 semanas perde 50% da vitamina C. O aspargo, estocado por 1 semana, perde até 90% também da vitamina C. E olha, é interessante que aspargo é um negócio caro, né? Um negócio caro mesmo. Você paga ali 20, R$ 25 num molho, no maço ali, que tem talvez umas 8 pecinhas ali, e ali você pensa que está comprando um alimento nobre. Na verdade, você está comprando um alimento que quase não tem mais nada de nutrientes, vitamina C, 90% de perca, né? Então, é muito interessante isso aqui. O congelamento de carnes pode destruir até 50% de tiamina e riboflavina, e até 70% do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Então, olha a perca tão grande, né? Só no processo de congelamento, né? Você está perdendo nutrientes. Então, se eu estava falando ali anteriormente de produtos vegetais, você estava se questionando, mas produtos vegetais, então eu vou comer carne, porque carne não perde. A carne também perde, gente, e muito. A droga sulfametiazina é conhecida como um carcinogênico, né, e é proibida para o uso de carne e lácteos. Porém, o FDA repostou que 1/4 de todas as amostras estavam contaminadas com esse fármaco. Então, a perca é grande e a contaminação também. 40% dos peixes está estragado na hora da compra, 50% dos peixes brancos e 40% do salmão estão contaminados por bisfenol e policlorinado. O bisfenol é um produto que assemelha no nosso organismo a hormônios, hormônio feminino, inclusive. Então, é um produto realmente ruim, muito ruim para a nossa saúde, que vai trazer transtornos hormonais aí. Carne assada e frita desnatura as proteínas, perdendo a sua biodisponibilidade. Ou seja, se você cozinhou, se você fritou, você já está desnaturando a proteína, porque a proteína ela não suporta altas temperaturas. A proteína realmente ela desnatura, e quando ela desnatura, ela perde o seu valor biológico. Você pode até estar comendo uma carne proteica, um alimento proteico, mas desde que esteja cozido, você já desnaturou, você já não tem mais esse valor biológico ali desse alimento. Então, é bem complicado realmente esses processos. Por isso que eu digo os alimentos que não alimentam. Você está comendo um alimento bom, muitas vezes pagando caro por um alimento bom, mas nutricionalmente ele está bem ruim, está pobre. Já nesse estudo aqui, com 2.800 pessoas de 1 a 74 anos de idade, olha o resultado. Em 6 áreas diferentes dos Estados Unidos foi feita essa pesquisa. 9 mulheres de cada 10 tinham insuficiência de ferro na dieta. 1 de cada 2 tinha deficiência de cálcio na sua dieta. Já nesse outro estudo, 8.600 pacientes. 1 em cada 4 homens. 1 em cada 3 mulheres apresentavam deficiência de vitamina A. E vitamina A você encontra na cenoura, na abóbora, né? Dessas frutas coloridas, tem muita vitamina A. No tomate, inclusive. Mas olha só, a deficiência é muito grande. 1 em cada 3 pacientes apresentava deficiência de vitamina do complexo B, as vitaminas B, né? Então, muito grande aí as deficiências. Nesse outro estudo, que foi feito por casa de repouso nos Estados Unidos, 1 em cada 3 pacientes apresentava deficiência de cálcio e vitaminas complexo, vitamina B6. 1 em cada 5 pacientes tinham deficiência de ferro e vitamina A, isso nessa casa de repouso, lá nos Estados Unidos. Então, a deficiência é muito grande, ou seja, em casa de repouso sempre tem um profissional nutricionista ali para equilibrar ali a dieta dos hóspedes, dos pacientes ali,
Mas mesmo com o nutricionista equilibrando, muitas vezes a gente, como nutricionista, fica de mãos atadas, sem saber o que utilizar, porque os alimentos estão pobres em nutrientes. Pobre, realmente muito pobre em nutrientes. Deficiente de vitamina B12, que é a cobalamina, que é o nome científico dessa vitamina. Cobalamina, vitamina B12. Gente, a deficiência é muito grande. Nesse quadro aqui, desse lado, nós temos aqui relação de idosos com deficiência de vitamina B12. Nós temos aqui público feminino, 50% de deficiência, já no público masculino, um pouco menos de deficiência de B12. Os idosos, no caso, né, 28%, né? Já na vitamina B3, a colecalciferol, nós temos aqui estatística, 40% da população dos Estados Unidos tem deficiência de vitamina D. Nós temos 32% dos médicos e estudantes de medicina com deficiência de vitamina D. Nós temos 42% das mulheres afro-americanas em idade fértil também com deficiência de vitamina D. 48% das meninas entre 9 e 11 anos já com deficiência de vitamina D. Imagina, quase 50%, né? 48% é um valor muito alto, né? De meninas com essa deficiência, com essa idade tão jovem, imagina com 30, 40 anos, já estão aí com uma situação bem crítica, né? Em relação aí à osteoporose. Até 60% dos pacientes dos hospitais têm deficiência de vitamina D, até 80% dos pacientes de lar de idosos também deficiência de vitamina D, 76% das mulheres grávidas, imagina, mulheres grávidas, com deficiência de vitamina D, e 81% das crianças delas nascidas, as quais terão, mais tarde na vida, maior predisposição para o diabetes tipo 1, a artrite, a esclerose múltiplas e também a esquizofrenia. Então, a deficiência de vitamina D, ela é muito relevante, né, muito prevalente aí na população. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, né, com uma deficiência muito grande aí, mas nos brasileiros nós temos aí, 10 milhões de brasileiros possuem osteoporose, ou seja, característica também de deficiência de vitamina D. É bem interessante você prestar atenção aí, inclusive nas suas taxas de vitamina D. E eu paro um pouquinho aqui, faço uma pausazinha aqui, para falar dessas duas vitaminas, né? Tanto a vitamina D como a vitamina B12. A vitamina D, gente, se você olhar no seu exame, no seu resultado de exame, tem ali as referências, porém aquelas referências estão muito ultrapassadas. Segundo as referências laboratoriais, diz que menor que 20%, de que 20 nanograma por decilitro de sangue, você tem ali uma deficiência. De 20 a 30 é uma insuficiência, e a partir de 30, normal. Porém, isso está mais do que ultrapassado. Preste atenção, isso está mais que ultrapassado. Em 2009 foi publicado um artigo mostrando que os níveis eficientes, excelentes, porque a gente tem que trabalhar na excelência, não só na eficiência, mas na excelência. Níveis de excelência de vitamina D3 no sangue são 80 a 100 nanograma por decilitro de sangue ou de plasma. Ok? De 100 a 80, desculpa, de 80 a 100. De 80 a 100, você está no nível excelente. E os últimos estudos aí da COVID mostrou que os falecidos, os óbitos por COVID, praticamente todos tinham deficiência grave de vitamina D, menor que 18, por nanograma por decilitro de plasma, menor que 18. Aqueles que tinham entre 30 e 40 tiveram sintomas leves. De 40 a 50 tiveram sintomas, apenas poucos sintomas. E a partir de 50 nem sintomas não tiveram, embora tiveram infectados. No meu caso, eu fui infectado e a minha infecção foi bastante alta. Eu tive aí uma infecção muito alta. No nível normal, o exame diz que é 0,01 de infecção, ou seja, isso não é nada. O meu deu 0,9, ou seja, eu tive aí uma infecção extremamente alta, elevada, e eu não tive sintomas praticamente nenhum. Tive uma febre de 37 graus, praticamente nada de febre, né? Por 2 dias apenas, e não senti os demais sintomas nenhum dos outros sintomas. Ou seja, e a minha D3 é de 84, minha dosagem. Então, quem tem eficiência de vitamina D3 não está imune de infecção, né? Por Covid ou por qualquer outro
patógeno, mas você consegue resolver o problema com a maior facilidade do mundo, se você tem suficiência de D3 aí a níveis excelentes, tá bom? Já a vitamina B12, que é o grande questionamento, todo mundo questiona em relação à vitamina B12. Eu preciso de comer carne, ovos, leite e outros alimentos para ter vitamina B12. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque vitamina B12, ela tem vários fatores interferentes na sua produção, na sua absorção. Vários fatores. Um dos fatores que eu não posso deixar de citar aqui é o que eu já falei, que é o agroquímico glifosato. O agroquímico glifosato, como eu já mostrei no estudo, ele mata as bactérias do solo, causando um desequilíbrio microbiano do solo. E a vitamina B12, ela é produzida no nosso organismo a partir de algumas bactérias que está no solo, que a gente ingere essas bactérias através dos alimentos produzidos no solo. Entende? Vamos repetir. A vitamina B12, ela é produzida no nosso organismo a partir de algumas bactérias que são presentes no solo. Quando a gente ingere alimentos vegetais produzidos no solo, nós ingerimos essas bactérias vão fazer esse papel lá no nosso organismo, no nosso intestino, na parte ali, fator intrínseco do intestino, é ali que elas vão produzir a B12. Sem essas bactérias, não há produção de B12. E o que o glifosato faz? Mata essas bactérias. E você come esses alimentos sem essas bactérias, portanto, dessa forma, você não vai produzir B12 no seu organismo. Esse é um fator. Isso é muito relevante. Então, você me pergunta, e agora, o que eu faço? Se tudo que eu como vem de solos que são pulverizados, tempo em tempo, o glifosato. Meu amigo, você precisa ter essa consciência de que precisa mudar os seus alimentos. Se você continuar comendo os seus vegetais, suas hortaliças, que é produzido na mesma horta, ano após ano, você não vai ter essas bactérias. E você vai ter deficiência de B12. Entende? Então você precisa optar por alimentos produzidos de maneira orgânica, porque o solo orgânico tem a presença dessas bactérias, você consome esses alimentos com essas bactérias e aí você terá produção de B12 no seu organismo. E outra coisa, se você está comendo carne porque pensando que vai ter B12, sinto te dizer que os animais também estão comendo no coxo e bebendo no coxo. Eles não estão comendo grama, não estão comendo capim, não estão bebendo água no rio. Portanto, eles também não estão comendo pasto que tem bactérias. Portanto, eles também não estão produzindo B12. Há uma deficiência importante nas carnes de vitamina B12. Então, se você pensa que está comendo carne por causa de B12, você está tremendamente enganado, porque os animais também estão deficientes de B12, porque os animais que nós consumimos são animais produzidos em confinamento. Eles não comem capim no chão, no solo, eles comem no coxo. E essas rações, embora preparada nutricionalmente para esses animais, não tem suficiência de bactérias ali para que eles possam produzir B12. Não adianta colocar B12 lá na ração, porque o organismo não consegue absorver B12. Inclusive, o nosso organismo também não consegue absorver B12. Se tivesse isso no alimento, na carne lá, você também não teria condições de absorver, porque o nosso organismo não absorve B12. O nosso organismo produz B12. É diferente. A absorção é uma coisa e produzir é outra coisa. Nosso organismo não absorve, aliás, é isso mesmo, nosso organismo não absorve B12, nosso organismo produz B12. Então, você está perguntando, e agora? Eu vou na farmácia e compro B12 e tomo. A melhor forma de você fornecer o seu B12 ao seu organismo é de forma injetável, porque não precisa passar por absorção. Né? Se você vai lá e compra o comprimidinho na farmácia, a cápsulazinha está tomando, você está perdendo seu tempo. Porque não vai absorver, porque nós não absorvemos B12. Né? Nós simplesmente produzimos B12. Mas eu preciso de B12, então você tem que tomar de forma injetável. Né? Você tem que tomar de forma injetável, porque injetável não passa por processo de absorção, apenas distribuição. Tá certo? Ficou entendido isso, pessoal? Vamos avante.
Por que suplementar? Nós precisamos o quê? Atender às necessidades nutricionais, aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes, oferecer quantidades específicas e necessárias de vitaminas, minerais e aminoácidos. Precisamos suplementar porque existem patologias intestinais que influenciam na absorção dos nutrientes, como eu falei anteriormente. Hoje é muito relevante, muito prevalente essa questão de síndrome de desabsortiva. Isso é o que está se falando na medicina e na nutrição integrativa, é o que está se falando. Síndrome de desabsorção, ou sim desabsortiva, ou seja, você come um alimento ou ingere um suplemento, você não consegue absorver aquilo ali, porque você tem um problema de absorção lá no seu trato gastrointestinal. Então, não adianta você ficar suplementando ou comendo porque você não consegue absorver, né? Então, eu vou dar uma dica no finalzinho de como você fazer isso de maneira acertada, tá? Então, existem patologias intestinais que influenciam na absorção desses nutrientes. Condições pré e pós-cirúrgicas, no caso de cirurgias bariátricas, por exemplo, há uma deficiência muito grande na absorção dos nutrientes, principalmente via oral, através do alimento. Condições metabólicas desfavoráveis, condições intrínsecas, no caso lá da B12 que eu falei, temos condições intrínsecas lá no seu intestino, aonde se absorve alguns nutrientes, a B12, por exemplo, está comprometido, então você não consegue absorver. O uso descontrolado de antibiótico. Antibiótico, gente, traz uma síndrome desabsortiva muito importante, né? Muito importante. Você mata a sua microbiota intestinal, né? Dependendo do tempo, do ciclo do antibiótico que você usa. Por exemplo, a cada ciclo de 7 dias de antibiótico, você destrói a sua microbiota e você demora até 1 ano para recuperar. A cada ciclo de 14 dias, você demora até 2 anos para recuperar a tua microbiota. Então, tomar antibiótico de maneira descontrolada não é inteligente. Na verdade, isso é muito ruim para a tua saúde, para a tua vida. Preste bem atenção nessa informação. Nós temos problemas também de microvilosidades. A microvilosidade são aqueles microvírus que nós temos ali no nosso intestino, que é exatamente onde absorve os nutrientes. E dependendo da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, essa microvilosidade, elas vão achatando, vão alisando, e você perde ali uma grande probabilidade de absorver os seus nutrientes. Temos aí a síndrome desabsortiva, que eu já falei, parasitoses intestinais, há parasitas que roubam nossos nutrientes, então você está fornecendo nutrientes para o parasita e você está ficando desnutrido, e fator idade também, que é importante, porque muitas vezes a idade atrapalha aí muito essa questão de absorção, devido aos problemas intestinais também. E agora, qual a solução, meu amigo? Qual a solução? O que eu vou fazer diante de tanta informação importante sobre os alimentos que não alimentam? Você percebeu aí que boa parte dos alimentos que nós estamos ingerindo estão pobres em nutrientes, e isso acontece desde a lavoura, desde a plantação, lá na plantação através dos agroquímicos, dos agrotóxicos, né, dos fertilizantes, etc., e também na indústria alimentícia, onde são adicionados compostos químicos na preparação dos alimentos, os conservantes, os aromatizantes, e todos esses compostos também atrapalham a nossa absorção. Então, tudo isso nos traz aqui os alimentos que não alimentam. E agora, qual a solução? Ser vegetariano? Comer tudo orgânico? Suplementar? Meu amigo, essas perguntas são exatamente as respostas. Se você quer realmente ter boa saúde, você precisa ter uma alimentação mais saudável possível, comer bastante vegetais. E você pergunta, mas os vegetais que estão pobres em nutrientes? Então, vamos partir para os orgânicos. Vamos comprar alimentos orgânicos. E você pergunta, mas são caros? Você questiona, né? São caros. Onde vou encontrar? São difíceis de encontrar. Meu amigo, a produção depende da procura. Se você nunca chega no mercado e procura, o dono do mercado nunca vai disponibilizar esse alimento para você. Se não tem procura, ele não tem interesse, porque ele está ali para vender. Se não tem quem compra, ele não tem interesse de disponibilizar. Então, nós precisamos movimentar, precisamos fazer um movimento
de comunidade mesmo. Nós, igreja adventistas, precisamos movimentar na cidade, na região que você mora. Converse com os amigos, com os irmãos, com todo mundo ali, e faz aquele movimento e vai, seleciona lá um mercado, 2, né, e tal, um verdurão, e procure, cobre deles, que eles disponibilizem esses alimentos orgânicos, vegetais, para vocês consumirem. Veja, aconteceu recentemente com uma paciente minha, ela mora em Buritis de Minas, ela veio tratar comigo em Brasília, e eu passei uma alimentação à base de vegetais para ela, e orientei que ela consumisse o máximo possível de orgânicos, e ela então foi para a sua cidade pequena mesmo, né? Não é cidade grande, não tem grandes mercados, não tem muitos consumidores, mas eu orientei que ela comesse esses alimentos. E ela então foi lá no mercado, próximo da sua casa, e conversou com o proprietário, né? Uma proprietária, na verdade, e falou: olha, estou fazendo tratamento e a minha dieta é esse tipo de alimento, e eu preciso comprar e eu quero comprar no seu mercado. Uma semana depois, ela disse que a dona do mercado já estava ali com uma gôndola, uma seção inteira só de alimentos vegetais e orgânicos, tanto os orgânicos, verduras, frutas orgânicas, como os cereais integrais, orgânicos também. E ali ela começou a conversar com a comunidade, com os amigos, com o pessoal da igreja e tal, e o pessoal começaram a comprar os alimentos naquele mercado. E ela relata que a dona do mercado ficou muito feliz, porque até então ela não tinha tido ideia de que esses alimentos eram tão importantes, que consumia e tal, tinha consumidor e tal, por isso ela não tinha disponibilidade no seu mercado. Agora sim, ela já tinha uma seção completa ali para os seus consumidores, estava vendendo bastante, estava satisfeita com o resultado. Entende? Então, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se organizar. Nós somos uma comunidade organizadas, por que não selecionar ali um sacolão, um verdurão, dependendo do nome da sua cidade, como se chama, onde se vende frutas e verduras, ou no mercado mesmo, e pedir que se disponibilize esses alimentos para essa comunidade consumir. E não só nós, adventistas, que comemos esses alimentos. Na verdade, nós somos os que menos comemos. Há uma comunidade muito grande aí, que não fazem parte da nossa comunidade, que consome esses alimentos. Né? Então, eles cobram isso dos mercados e os mercados disponibilizam. Então, nós precisamos nos organizar para termos uma alimentação melhor para colocar nas nossas mesas. Precisa de ação. Sem ação, não vai nada vai acontecer. Então, nós temos que agir realmente. E aí você me pergunta sobre a suplementação. Gente, é necessário sim. É necessário suplementar muita coisa mesmo. Suplementar B12, porque por vários fatores de absorção, como eu já falei, ela não é absorvida, ela é produzida e nós não temos, muita gente não tem condições no seu organismo de produzir a B12, então é necessário suplementar. E como eu já falei, não adianta ir lá no mercado, comprar cápsula de B12 e ficar tomando, não vai absorver. Você precisa fazer ela de forma injetável, intramuscular, ampolinha, injeção, na nádega, é isso aí. E as outras, a vitamina D3 também é necessário suplementar. Nós estamos no mundo de pessoas secularizadas que trabalham em grandes centros urbanos que não tomam sol. Mesmo as pessoas que trabalham nas regiões rurais, às vezes escondem do sol. Vai trabalhar no campo, coloca uma roupa, uma capa e se cobre todo, né, evitando o sol, fugindo do sol. Isso também é bastante problemático. Então, precisa sim. Se não temos a consciência de que temos que tomar banho de sol diariamente, então precisamos suplementar. E as outras vitaminas, complexo B, vitamina A, vitamina E, as demais, os minerais, zinco, cobre, selênio, ferro e outros minerais, precisamos sim suplementar. Precisamos sim, inclusive suplementar aminoácidos, que são os compostos proteicos, que formam as proteínas. Também precisamos suplementar esses compostos, né? Mas como suplementar? Ir na farmácia e comprar qualquer coisa lá e estar tomando? Não, essa não é uma maneira muito adequada para fazer isso, porque muitos compostos têm tanta coisa ali que um combate o efeito do outro, um concorre contra o outro. Então, não é inteligente fazer isso. O ideal é procurar um profissional nutricionista, um médico nutrólogo, esses profissionais que trabalham com a saúde integrativas, com as terapias integrativas. Esses profissionais, sim, são qualificados, têm conhecimento suficiente para te ajudar nessa suplementação, te prescrever ali um composto suplementar e você manipular na farmácia de confiança e fazer uso desses suplementos. Com isso, sim, você estará atendendo às suas necessidades orgânicas,
aquilo que está faltando, você está repondo. E doença se promove, saúde se promove, doença se previne e doença se cura com nutrientes, seja vitaminas, seja minerais, ou seja, aminoácidos. Remédio não cura doenças. O que cura são nutrientes, vitaminas, minerais e aminoácidos. Gente, eu termino por aqui. Esse é o meu canal do Instagram, aliás, do YouTube. Você acesse lá e começa a nos seguir. Eu termino por aqui, pastor, meu amigo. Opa, já abriu. Legal, bacana. Pastor? Maravilha, doutor Opa. Pedro. Coisa boa. Gente, que palestra, hein? Estava acompanhando aqui os comentários, o pessoal tá empolgadíssimo. Muito bem. Empolgadíssimo. E alguém perguntou aqui como ter certeza que realmente é orgânico. Tem que confiar, né? Mas geralmente é mais simplesinho o alimento orgânico, né? Sim, existem algumas empresas, para nós que estamos em Brasília, existem algumas empresas que são produtoras de orgânicos, e essas empresas são bem bacanas, a gente são de um relacionamento assim bem aberto. Você pode Sim. visitar esses estabelecimentos, conhecer ali a plantação sem nenhum problema. E é até gostoso quando a gente visita, porque ali a gente compra com preço mais em conta, inclusive, a gente tem degustação, e eles são muito receptivos com relação a isso aí, tá certo? E existe, onde você comprar nos mercados, né, são produtos certificados, inclusive, e existe a entrega também em domicílio. É bem prático. Eu, inclusive, uso essa modalidade de compra. Eu compro, eles me entregam em casa. Muito bem, muito bem. Essa questão da compra a domicílio, ela tem crescido bastante, né? E Sim, tem que achar uma relação de confiança, né, doutor? Você encontra um lugarzinho ali que exatamente. você sempre compra, já sabe que é um produtor local, enfim, já sabe que é E são orgânico. produtores pequenos, né? Não produzem em grande escala. Então, eles têm Isso, um controle microbiológico assim, bem interessante. E um pessoal, como eu repito, de muito bom relacionamento. Basta ligar, eu quero fazer uma visita, o pessoal tem portas abertas. É interesse deles, inclusive, né? legal. Alguém perguntou qual que é a melhor forma de lavar, limpar os vegetais, as verduras, as frutas, se ainda é o iodo, se não me engano, foi isso que Ok. colocou isso. Eu gosto muito do iodo, porém o iodo ele se torna uma opção cara, né? Para você estar utilizando sempre. Então eu prefiro orientar que faça um pequeno investimento, talvez um investimento de 500, 600 reais, e você compra um aparelho de produtor de gerador de ozônio, né? Esse aparelho Uhum. custa 500 reais, 600 reais. Se você quer comprar uma coisinha até melhor, você paga aí no máximo R$ 1.000 num equipamentozinho que produz ozônio. Esse ozônio você pode usar para higienizar todos os seus vegetais, todos os seus vegetais. É simples. Você vai pegar uma vasilha com água, vai colocar lá os seus vegetais já pré-lavado e vai colocar a mangueirinha do aparelho lá dentro da água e deixar ligado ali ozonizando 30 minutos. De 30 minutos já eliminou micro-organismos, bactérias, fungos, já eliminou resíduos dos agrotóxicos, metais tóxicos, elimina tudo, quebra tudo isso. Muito legal, muito E é um bem. aparelho que você usa para a vida inteira. Não estraga. Eu tenho o meu, tem 8 anos que eu tenho o meu, nunca estragou. Olha aí, viu só? Então, investe uma vez, mas aí tem por longo prazo. E pronto, acaba, pronto. Muito bom. Doutor, vamos fazer uma última aqui. B12 para crianças, é preciso suplementar para vegetarianas estritas? Qual a dosagem por peso? No encontro profissional que me oriente onde moro. Ok, se é uma criança que ainda amamenta, não precisa. Normalmente não há deficiência em criança que amamenta, porque o leite da mamãe, ele é um leite realmente de primeira qualidade, né? Então, ele já tem suficiência ali de cobalto, que é o precursor da cobalamina, que é o nome científico da vitamina B12. Então, não há necessidade. Agora, criança a partir de 10, 12 anos, aí sim já se faz necessário alguma suplementação. E a dosagem ela é baixinha, 500 microgramas, você compra em farmácia, inclusive vem a ampolinha ali de 500 microgramas, injeção. Eu sempre recomendo injeção, nunca recomendo B12 via oral, porque a absorção dela é bem comprometida. Mas faça ali uma injeção ali, umas 3 injeções a cada ano, é suficiente para aumentar a dosagem de B12 no organismo. Lembrando que a dosagem de B12 para adulto é a partir de 80.
para crianças a partir de 10, 12 anos, 50 já está de bom tamanho. Muito bem. Uma coisa que ficou claro aqui nesses últimos dias em relação a B12, o doutor aí falou que é uma questão que sempre vem, né? As pessoas sempre perguntam, e o senhor está repetindo uma informação aí importante, que é a questão da suplementação, né? Tem que ser tem que suplementar a B12, tem que injetar lá tem que ser assim, né, doutor? Ó, gente, para ser sincero, não há outro caminho. Não há outro caminho, por vários fatores. Fator de agricultura, como eu já falei, fatores, no caso, se você opta por comer carnes, tem o problema que os animais também são deficientes em B12, então não é fonte de B12 as carnes, leite não é fonte de B12, ou ovos não é fonte de B12, porque quando a gente fala fonte, gente, é aquilo que fornece, que são duas coisas importantes em deixar claro aqui, só para a gente concluir. Existe o alimento que é rico e existe o alimento que é fonte, são duas coisas totalmente diferentes. Né? O alimento que é rico, ele é rico, mas porém ele pode não ser fonte, porque fonte é aquilo que entrega, aquilo que dá, aquilo que doa. Essa é a fonte. Então, por exemplo, o ovo, ele é uma boa, ele não é fonte, ele é rico em B12, porém ele não é fonte, porque ele não entrega tanta B12 para o nosso organismo. Então ele tem, mas não entrega. O leite, por exemplo, tem muito cálcio, porém ele não entrega. Ele é rico, mas não é fonte. Muito bom. Então, suplementação é primordial, principalmente de B12, porque a B12 é uma vitamina muito importante para o sistema neuromuscular, né? Sistema nervoso. Uma deficiência importante dela pode levar a sérias consequências irreversíveis. Irreversível. Eu conheço, inclusive, um irmão da nossa igreja que perdeu o pai dele com deficiência de B12. A B12 dele chegou a zerar. E Nossa. não houve jeito. Mesmo suplementando, ela não conseguiu segurar mais. E ele veio a óbito com 2 anos que descobriu a deficiência. Entende? É complexo. É complexo mesmo. Então é importante. E tira essa coisa da cabeça, né? Suplementar é importante. Porque eu falo isso porque eu já vi muitos palestrantes falar que não é necessário, por isso, por aquilo. Tem vários argumentos, né? Gente, você quer correr o risco ou você quer suplementar? Eu prefiro suplementar do que correr o risco. Eu pensei, me chamou a atenção esse ponto, doutor, porque ao longo da semana, todos que tocaram no assunto B12 insistiram nessa tecla, que é importante suplementar, é importante buscar, porque não é fácil assim de a gente conseguir ter essa substância. Nos alimentos é bem complicado mesmo. Deixa Legal. eu citar só mais uma experiência. Eu atendi uma senhora diabética e já muito tempo tentando tratar diabetes, já com ferida, né, pé diabético, e ninguém conseguia tratar tanto da diabetes como da questão do pé diabético, o ferimento. Ela tinha uma das pernas dela, metade da panturrilha para baixo, estava toda lesionada, né? O pé estava todo lesionado e ela já estava com indicação para amputação. Então, quando o marido dela me levou ela lá, já com essa indicação para amputação, a primeira coisa que eu perguntei como é que estava a B12 dela. Eles nem sabiam o que era B12, né? O médico nunca tinha pedido uma B12. Falei, então vamos dosar a B12. E foi bem impactante. A B12 dela estava em 4 por decilitro de dosagem no sangue, no plasma sanguíneo. Enquanto que de B12 o ideal é 700, 800, né? E aí nós então começamos a suplementar. Ela fez várias dosagens, ela fez talvez umas 15 aplicações de B12 com a dose elevada, né? E uma dose que eu digo elevada é de 2.500 microgramas, não é 5.000 microgramas. 5.000 é desnecessário também. Então a gente fez ali umas 15 aplicações de 2.500, ela gastou uns 4 meses para fazer todas as aplicações, porque é feita apenas uma por semana. E nesse período de 4 meses, a glicose dela hoje está em torno de 80 a 90, que era 300, 200 e tanto, 300, né? Está em torno de 80 e 90. E o pezinho dela, gente, é até interessante. A gente até fica emocionado, porque uma pessoa que estava com o pé totalmente lesionado, com indicação de amputação, no final dos 4 meses ela estava já saradinho, não tinha uma ferida sequer, né? Totalmente recuperado. E ela tinha ido no salão,
pintando as unhinhas bonitinhas ali. Chegou lá toda vaidosa, calçada, lá com um sapatinho bonitinho, tirou o sapato para me mostrar as unhas do pé que estava toda pintadinha ali. Eu fiquei bem emocionado com a situação, né? Porque, além de tratar, ela recuperou a autoestima também. Isso é muito interessante. Muito bem, doutor. A vó Ivone está assistindo lá da Califórnia. Se eu não me engano, ela está em Miami ou Califórnia. Perguntou sobre a B12 supla. Como é que é o nome? Sublingual, eu estou vendo aqui, é sublingual. Isso. Essa seria a segunda via, a segunda melhor via, né? A melhor via injetável e a segunda melhor via via sublingual. Eu não gosto muito dela também, porque há algumas percas também nesse processo. Mas não é uma perca tão relevante, né? Mas perde alguma coisa. E quando você faz injetável é 100%.